E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Dessa vez vamos comentar sobre o início de temporada na Inglaterra. Hoje tá aqui com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou administrador da Chile Impress Brasil, perfil dedicado ao Southend United. E também tá aqui com o João. Olá, galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o João, dono da página no Instagram Churmy Rovers Brasil. Muito bem, molecada, já vamos começar direto aqui falando sobre o único jogo que teve do EFL Trophy durante a semana, que a gente deixou passar. Foi na quarta-feira, no dia 9 de setembro. O Manchester United Sub-21 passeou para cima do Salford City fora de casa. Meteram 6-0 no Salford, não tomaram conhecimento do time treinado pelo Graham Alexander. E esse foi o único jogo do EFL Trophy durante a semana. Já no sábado, dia 12 de setembro, tivemos o início da League 2, primeira rodada, com o Barrow empatando em casa com o Stevenage em 1-1. O Bolton, suposto campeão, que está sendo considerado por muitos o suposto campeão da League 2, perdeu em casa para o Forest Green Rovers por 1-0. O Bradford empatou em casa em 0-0 com o Colchester. O Cambridge venceu tranquilamente o Carlisle em casa por 3-0. O Morecambe surpreendeu e venceu fora de casa o Cheltenham por 2-1. O Mansfield empatou em casa com o Tranmere Rovers por 0-0. O Leighton conseguiu uma vitória sofrida por 1-0 fora de casa em cima do Oldham. O Port Vale venceu por 2-0 o Crawley em casa. O Salford empatou com o Exeter em 2-2. O Scunthorpe empatou em casa com o Newport County em 1-1. O Harrogate passeou para cima do time do Giuseppe, o Southend, meteu 4-0 fora de casa no seu primeiro jogo pela League 2. E, por fim, fechando a rodada, o Walsall venceu em casa o Grimsby Town por 1-0. Não vale a pena comentar sobre a tabela, porque apenas primeira rodada. Já na rodada da League One, primeira rodada, nós tivemos o Accrington vencendo em casa o Peterborough por 2-0. O Charlton venceu fora de casa o Crewe Alexandra por 2-0. O Doncaster empatou em casa em 1-1 com o MK Dons. O Fleetwood conseguiu uma boa vitória em casa em cima do Burton Albion por 2-1. O Hull City venceu fora de casa o Gillingham por 2-0. O Lincoln venceu em casa o time do Oxford United por 2-0. O Northampton empatou em casa em 2-2 com o Wimbledon. O Plymouth venceu em casa o Blackpool por 1-0. O Portsmouth empatou em 0-0 com o Shrewsbury Town em casa. O Sunderland empatou em casa com o Bristol Rovers por 1-1. O Rochdale perdeu fora de casa para o Swindon Town por 3-1. E, finalizando a rodada, o Ipswich venceu tranquilamente o Wigan por 2-0. O Wigan, que teve que jogar com o seu meia esquerda, meia direita, sei lá, ele é ponta. Teve que jogar na zaga, improvisado, porque o time não tem jogadores. Teve que usar muitos da base também. Então, situação crítica do Wigan Athletic. Já na primeira rodada da Championship, nós tivemos o Watford vencendo em casa o Middlesbrough por 1-0, jogo bem truncado, o Watford conseguiu a vitória. O Birmingham surpreendeu e venceu o Brentford em casa por 1-0. O Rotherham conseguiu uma vitória em cima do Wycombe fora de casa por 1-0. O Barnsley perdeu em casa para o Luton Town por 1-0. O Bournemouth venceu o Blackburn Rovers por 3-2, um jogo frenético em casa. O Bristol City venceu em casa o time do Coventry City por 2-1. O Cardiff perdeu para o Sheffield Wednesday por 2-0. O Derby County também perdeu para o Reading por 2-0. O Norwich começou bem a temporada, vencendo fora de casa o time do Huddersfield. O Millwall empatou em casa em 0-0 com o Stoke. O Preston perdeu em casa para o Swansea City por 1-0. E finalizando a rodada, o QPR conseguiu uma boa vitória por 2-0 em cima do Nottingham Forest. Já rumando para a Premier League, nós tivemos o Arsenal vencendo tranquilamente o Fulham por 3-0 fora de casa, com direito a 3 assistências do William na estreia dele. Teve até gol do Gabriel Magalhães, zagueirão que chegou agora, brasileiro também. O Crystal Palace venceu em casa o Southampton por 1-0. O Liverpool venceu o Leeds United em casa por 4-3, um jogo frenético. O Liverpool fazia gol, o Leeds empatava, foi assim até o fim, mas aos 88 minutos o Salah conseguiu dar vitória para o Liverpool. Salah que fez um hat-trick no jogo, vitória do atual campeão da PL. O Newcastle venceu fora de casa o West Ham por 2-0, com direito a gols dos estreantes Callum Wilson e Jeff Hendrick. O Leicester venceu tranquilamente fora de casa o West Bromwich por 3-0. 2 gols do Vardy e 1 do Castanhe, também estreante, então uma rodada boa para todos os estreantes nos times da Premier League. O Everton conseguiu uma boa vitória fora de casa em cima do Tottenham, um jogo muito difícil, com direito a estreias também, James Rodrigues, Alan, Doucouré, muita gente elogiando a atuação do James Rodrigues, que jogou muita bola. O gol foi marcado pelo Calvert-Lewin.
Wolverhampton conseguiu uma boa vitória fora de casa em cima do Sheffield United, venceu por 2-0. E, finalizando a rodada, o Chelsea conseguiu vencer tranquilamente o Brighton fora de casa por 3-1, com direito também a estreias de Werner e Havertz. Então, Giuseppe, peço a tua opinião sobre... Fala um pouco como é que foi a estreia decepcionante do teu time na League 2. Alguns jogos de destaques da League 2 e da League 1. Bom, Gabriel, a estreia do Southend foi um desastre total, perdendo para o Harrogate por 4-0. Apesar da pré-temporada até que consideravelmente boa, fez jogos contra Millwall e Charlton Athletic, não conseguiu em nenhum momento se impor dentro de casa e acabou sucumbindo a excelente esquema tático montado pelo técnico do Harrogate e acabou sendo goleado dentro de casa. Outro jogo que eu destaco da primeira rodada da League 2 foi o Cheltenham perdendo para o Morecambe. O Cheltenham, que foi um dos semifinalistas dos playoffs, né, da temporada passada, perdeu o primeiro jogo da temporada em casa para o Morecambe, que sempre está lutando lá pelas últimas posições. Já na League 1, eu destaco o jogo do Sunderland, que mais uma vez decepcionou o seu torcedor, não conseguindo passar pela forte defesa do time do Bristol Rovers. E mais o outro jogo que eu destaco da League 1 é o time que eliminou o meu Southend da Carabao Cup, o Gillingham, que perdeu para o Hull City por 2-0, gols aos 3 e aos 82 minutos de jogo. Esses são os meus destaques da League 1 e 2. Muito bem, Giuseppe. Agora peço para o João dar uma destacada nos jogos da Championship e da PL da primeira rodada. Fala aí, João. Tá, Gabriel, alguns destaques aqui. Eu começo destacando uma grande partida entre a equipe do Bournemouth, recém-rebaixada da Premier League, e a equipe do Blackburn Rovers, que quase chegou na zona de playoffs na temporada passada. O jogo foi extremamente trancado, acabou em 3-2 para a equipe do Bournemouth, na casa do Bournemouth mesmo. E outro jogo que eu acabo destacando é da equipe do Brentford, que acabou perdendo fora de casa para a equipe do Birmingham City por 1-0, uma equipe do Brentford que perdeu um dos seus principais atacantes, o Watkins, para a equipe do Aston Villa, e começou perdendo o campeonato para a equipe do Birmingham fora de casa. Pulando agora para a Premier League, eu destaco o jogo do Everton, com certeza. Na minha opinião, o Tottenham montou uma equipe boa ali para brigar pelo Big Six ali, no top 6, mas o Everton acabou surpreendendo e com as boas contratações que fez, acabou. Outro jogo que eu destaco é a vitória dos Reds por 4-3 contra a equipe do Leeds United. A equipe do Marcelo Bielsa, muito bem postada atrás, e mostrou que vem forte ali por brigar um meio de tabela para cima. O Leeds, na minha opinião, merecia ter empatado esse jogo, jogou muito bem, mas o vacilo ali do estreante Rodrigo, jogador que veio do Valência, acabou cometendo um pênalti, eu diria como infantil, que não precisava ter feito aquele pênalti, e acabou que prejudicou assim o empate da sua equipe com o Liverpool. São esses os meus destaques da Premier League e Championship, Gabriel. Muito bem, João. Então, antes de ir para as transferências, eu peço para o Giuseppe dar uma comentada sobre os jogos da Carabao Cup dessa semana. Fala aí, Giuseppe. Bom, Gabriel, tivemos alguns jogos hoje no dia 15 de setembro. Tivemos Millwall vencendo o Cheltenham Town por 3-1. Reading perdendo para o Luton Town 1-0 dentro de casa. Gillingham empatando com o Coventry City em casa, passou nos pênaltis por 5-4. O Middlesbrough decepcionou mais uma vez, perdendo para o Barnsley por 2-0 dentro do Riverside Stadium. O Derby County perdeu por 2-1 para o Preston e ainda teve um jogador expulso. O Bradford City perdeu por 5-0 para o Lincoln City. O Oxford United ficou no 1-1 com o Watford, mas o Watford passou nos pênaltis por 3-0. O Fleetwood passou pelo Port Vale, 2-1. Newport e Cambridge 1-0 para Newport. Newcastle 1-0 no Blackburn Rovers. West Ham e Charlton, clássico londrino,
O West Ham passeou por 3-0. Rochdale perdeu para o Sheffield Wednesday por 2-0. Bournemouth e Crystal Palace 0-0. Nas cobranças de pênalti 11-10. Isso mesmo, 11-10 para o Bournemouth. Aston Villa venceu o Burton Albion por 3-1 fora de casa. O Morecambe, surpreendendo, passou pelo Oldham Athletic por 1-0. Leyton Orient e Plymouth Argyle 3-2 para o Leyton. E amanhã, dia 16, teremos West Bromwich e Harrogate, Ipswich e Fulham, Southampton e Brentford, Bristol City e Northampton, Leeds e Hull City, Everton, Salford City, Burnley, Sheffield United, Wolverhampton e Stoke City. Já na quinta-feira teremos Burnley e Sheffield United, Wolverhampton, Stoke City, Brighton e Portsmouth. Gabriel, quais são os seus destaques nos jogos pela Carabao Cup? Bom, podemos comentar vários jogos, tivemos vários jogos emocionantes nessa segunda rodada no dia de hoje, dia 15. O primeiro destaque que eu dou é pro jogo do Gillingham, que conseguiu empatar com o Coventry. O Coventry vencia o jogo até os 94 minutos, quando cometeu um pênalti bobo. O Jordan Graham do Gillingham fez o gol, levou a partida para os pênaltis e o Gillingham venceu por 5-4. Outro jogo que eu destaco também é o do Derby County contra o Preston. O Derby também venceu até os 79 minutos do jogo. Teve jogador expulso, o que complicou muito a vida do Derby. Depois o Preston conseguiu a virada com Bark Hughes e Daniel Johnson. Tivemos também o Lincoln metendo 5-0 no Bradford City, um passeio. E também foram 4 gols no primeiro tempo, então resultado surpreendente. Outro destaque foi o do Oxford contra o Watford. O Oxford que venceu o jogo até os 89 minutos também, quando o Kent Sema fez o gol do Watford. Depois levou para as penalidades e nos pênaltis todo mundo errou os pênaltis do Oxford. O Watford fez os 3 gols e levou a classificação para casa. Outro destaque que eu deixo é do Leyton, que venceu o Plymouth por 3-2. O Plymouth abriu 2-0 no primeiro tempo, mas depois o Leyton conseguiu marcar aos 55, aos 74 e aos 93 minutos, virando, nossa, uma virada muito emocionante. Tivemos também outro destaque, claro, o do Bournemouth contra Crystal Palace, pênaltis infinitos. Os dois goleiros dos dois times erraram, o Begovic e o Hennessy erraram. Depois começou todo de novo as cobranças. O David Brooks marcou, mas no 12º pênalti, Luka Milivojevic, capitão do Palace, errou o pênalti que deu a classificação para o Bournemouth. E último destaque eu deixo do Aston Villa vencendo o Burton por 3-1. O Burton também saiu ganhando com gol aos 2 minutos, mas o destaque que eu deixo é o gol do Ollie Watkins, primeiro gol dele pela camisa dos Villains. E agora já vamos direto falar sobre as transferências, começando por ele mesmo. O Aston Villa contratando o Ollie Watkins, ele chega por cerca de 28 milhões de libras do Brentford e assina por 5 anos. O Watkins foi considerado o melhor jogador da Championship na temporada passada, foi muito bem pelo Brentford, somou 25 gols e deu 3 assistências em 46 jogos. Esse valor, os 28 milhões de libras, podem chegar a 33 milhões, dependendo de metas e bônus, e se torna a transferência mais cara da história do Aston Villa. Tivemos um troca-troca na Premier League, com o Sheffield United contratando o atacante Oliver Burke. Ele chega por uma troca, como eu falei, entre o Callum Robinson, que vai em definitivo para o West Bromwich, enquanto o Burke vem e assina por 3 anos. O Burke ele passou toda a temporada passada emprestado no Alavés, foi meio mal, fez 1 gol e deu 2 assistências apenas em 32 jogos. Já o Robinson ele assina por 5 anos com o West Bromwich. Ele tinha passado metade da temporada passada emprestado nos próprios Bags, fez 13 gols e deu 2 assistências em 16 jogos. Tivemos também o Wolverhampton contratando o meio-campista Vitinha. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Porto, claro, com opção de compra no final do empréstimo. O Fulham contratou o goleirão Alphonse Areola. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Paris Saint-Germain. O Stoke City anunciou a contratação do ponta Jacob Brown, que chega por um valor não revelado do Barnsley e também assina por tempo não revelado. O Watford contratou o zagueirão Francisco Sierralta, ele chega por um valor não revelado da Udinese e assina por 3 anos. O Middlesbrough contratou o goleirão Marcos Bettinelli, que chega por empréstimo de uma temporada do Fulham. O Barnsley contratou o zagueirão Mikal Helik, ele chega por 730 mil libras do Cracóvia, da Polônia, e assina por 3 anos. O Icombe contratou o goleirão David Stockdale, ele chega de graça do Birmingham City e assina por 1 ano. O Stade Brest, da França,
anunciou a contratação do atacante Steve Mounier. Ele deixa o Huddersfield por 4,5 milhões de libras e assina por 4 anos com o time francês. O Dijon, também da França, contratou o meio-atacante Bersant Celina. Ele estava desde 2018 no Swansea, assinou por 4 anos com o Dijon. O Crystal Palace contratou o atacante Michy Batshuayi. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Chelsea. O Fulham contratou o lateral direito Kenny TT. Ele chega por cerca de 3 milhões de libras do Lyon e assina por 4 anos. O Brighton contratou 2 jovens. O primeiro foi o zagueirão Han-Paul van Hecke. Ele chega por cerca de 2 milhões de libras do NAC Breda, da Holanda, e assina por 3 anos. Outro jovem que os Seagulls contrataram foi o meio-atacante Ulrich Enema Elia. Ele chega de graça do Amiens, da França, e assina por 2 anos. O Derby County contratou o lateral direito Nathan Byrne. Ele chega por um valor não revelado do Wigan Athletic e assina por 2 anos. O Cercle Bruges, da Bélgica, contratou o meio-campista Leonardo da Silva Lopes. Chega por um valor não revelado do Hull City e assina por 4 anos. O Wigan Athletic anunciou seu novo treinador, sendo ele o irlandês Josh Sheridan. Ele estava no Waterford, da Irlanda. O Sheridan, que tem 55 anos, é bem experiente, mas nunca foi muita coisa. Conseguiu levar o Chesterfield ao título da League One em 2010-11, na temporada, no caso. Mas, de resto, sempre foi um treinador meio mediano. Mas, claro, provavelmente o único que aceitou esse desafio de pegar o time do Wigan para treinar. O Fulham contratou o lateral direito Ola Aina. Ele chega por empréstimo de uma temporada do Torino. O Nottingham Forest contratou o zagueirão Loic Mbesso. Chega por cerca de 4,6 milhões de libras do Paris Saint-Germain e assina por 4 anos. O Birmingham City contratou o goleirão Neil Etheridge, que chega por um valor não revelado do Cardiff e assina por 4 anos. O Middlesbrough contratou o volantão Sammy Morsi, chega por um valor não revelado do Wigan e assina por 3 anos. Morsi estava desde 2016 no Wigan, era capitão do clube e também, todo mundo deixando o Wigan, ele resolveu também deixar o Wigan e agora se juntou ao Middlesbrough. O Huddersfield contratou o zagueirão Naby Sarr, chega de graça do Charlton e assina por 2 anos. O Nottingham Forest anunciou a contratação do goleirão Abdoulaye Diallo, chega de graça Gençler Birliği, da Turquia, e também assina por tempo não revelado. O Blackburn Rovers anunciou a contratação do zagueirão Daniel Ayala. Ele chega de graça do Middlesbrough e assina por 3 anos. O West Bromwich anunciou a contratação do zagueirão Branislav Ivanovic. Ele chega de graça do Zenit e assina por 1 ano. Ivanovic, que é uma lenda, foi uma lenda do Chelsea, estava no Zenit e agora volta para a Premier League para jogar pelo West Bromwich. Agora eu vou pedir os destaques de cada um, começando pelo Giuseppe. Alguns destaques dessas transferências que eu comentei da semana? Bom, meu principal destaque é a transferência do Ollie Watkins, que ele realmente foi muito bem no Brentford na temporada passada. E isso chamou a atenção de vários clubes, mas quem conseguiu o seu passe foi o time do Aston Villa. Um outro destaque também, outro destaque meu é o Ivanovic, o zagueirão voltando para a Premier League, jogando pelo West Bromwich. Eu acho que vai ser uma bela adição ao time do West Bromwich, Gabriel. Agora, destaques do João. Tá, um dos meus destaques é o novo goleiro do Fulham, que vem por empréstimo do PSG, Areola. Na minha opinião, pode dar muito certo, mas lembrando que o Fulham na temporada 2018-2019 trouxe também o Sérgio Rico por empréstimo e não deu certo. O clube acabou caindo para a Championship e agora tentou outro goleiro com um nível bem melhor do que o Sérgio Rico. Outro destaque, Gabriel, para o goleiro Abdoulaye Diallo, que chegou no Nottingham Forest. O goleiro de 29 anos provavelmente vem para ser reserva do Samba. E vamos ver o que o Nottingham Forest vai arrumar mais uma temporada na Championship e espero que busque pelo menos os playoffs de acesso. São esses alguns destaques das minhas transferências, Gabriel. Muito bem, pessoal, finalizamos mais um podcast. Obrigado pela participação do Giuseppe. Opa, Gabriel, mais uma vez obrigado pelo convite. Estamos aí para qualquer discussão sobre o futebol inglês. E também obrigado pela participação do João. Obrigado pelo convite, Gabriel. Sempre é uma grande honra participar desse podcast. Obrigado pelo convite. Muito bem, pessoal. Obrigado por terem escutado o podcast até aqui. Podcast mais curto, não tem muito o que falar, mas pelo menos os jogos voltaram na Inglaterra. Posso que tá todo mundo feliz, eu também tô feliz, então nos vemos no próximo episódio.
Falou!